Sejam todas muito bem-vindas ao workshop Você Mais Maravilhosa, onde vamos estar abordando o tema como, você pode potencializar, o seu rendimento, resultado dos seus treinos, treinando, nos seus treinos em casa, nos seus treinos onde quer que seja. Então, deixa eu tirar um mocinho aqui da sala. Aí, já foi. Ele estava querendo graça. Então, vamos começar. Hoje, gente, o que eu preparei, na verdade, foi elucidar na minha própria mente tudo que eu faço, que eu aplico diariamente com os meus alunos para que eles tenham o melhor resultado. Afinal de contas, esse é o meu trabalho. Eu vivo disso, de entregar resultado, transformação e etc. Ludmila, vou pedir para você desligar o microfone por enquanto, por causa do vento. Obrigado. Show de bola. Então, eu não preparei, olha só, a quebra de padrão é exatamente essa. Eu não preparei script, né? Não preparei slide, mas até porque isso aqui, aí eu vou entregar, a prática, o que eu faço, o que eu oriento as pessoas, os meus alunos, os meus clientes a fazerem. E a gente, a cada tema, que eu trouxe, a cada subtema, eu vou querer que vocês interajam comigo, Para que de fato a gente entenda um pouco, No caso, eu entenda um pouco, eu e a Carol entenda um pouco o que se passa do outro lado e a gente possa estar buscando novos caminhos, Alguma estratégia para que de fato vocês consigam ir além, Ir adiante. É essa a nossa proposta, é isso que a gente deseja para que todos os nossos clientes e alunos e amigos, que aí acaba ficando amigo, se tornando amigo, tenham esse resultado. Então a primeira coisa que eu trago para nós hoje, que sem dúvida é um tema muito recorrente, Porém, as pessoas ainda têm dificuldade, Eu percebo que as pessoas sentem dificuldade na execução dessa, dessa variável tão importante é a nossa alimentação. E a nossa alimentação de uma forma geral, Não só a alimentação fitness, Como a galera fala, não, eu sou fitness, eu faço dieta low carb, eu como saudável. Há controvérsias, Infelizmente, há controvérsias e há muitas controvérsias. Como assim, professor? Como é que há controvérsias na alimentação saudável? A primeira primeiro de tudo é que não é porque é saudável que a gente precisa exagerar, que a gente deve exagerar. Porque um exemplo clássico que estava acontecendo com uma aluna minha, que ela sempre me reclamava na segunda-feira que ela não conseguia, que ela tinha ganhado peso, que ela estava inchada, que ela estava as reclamações frequentes, da maioria das mulheres que eu atendo. E aí eu fui investigar o que estava acontecendo com ela, o porquê, Isso. Eu falei, cara, deve ter acontecendo alguma coisa com a sua alimentação. Ela treinava comigo todos os dias, um treino de alta intensidade, ela já tinha uma prática, de treinamento, mas ainda assim o corpo dela não estava reagindo positivamente. E o que estava acontecendo? O corpo dela estava buscando recurso, Recurso para se proteger, na verdade, O que acontecia? Na semana ela fazia tudo direitinho e no final de semana ela comia saudável, só que em grandes quantidades. Essa é um grande vilão da comida saudável. As pessoas entendem que porque é saudável, a gente pode, comer à vontade. E não é assim, A comida saudável é calórica também. E o nosso grande desafio com o treinamento é estar em déficit calórico. Gente, quando eu for falando as coisas, assim, eu vou falar alguns termos técnicos, tá?
E aí vocês podem abrir o microfone e fazer pergunta, levantar a mãozinha, que eu vou estar abrindo espaço daqui a pouquinho para a gente tirar todas as dúvidas. Então, gente, estar em déficit calórico é importante, tá? Porém, olha só, gente, o nosso corpo é bem complexo, né? E ele é bem perfeito também. Só que, quando muitos falam que é uma conta matemática, a gente tem que gastar mais do que consumir. Existe um termo chamado homeostase, que é o equilíbrio, né, do nosso corpo, que o nosso corpo busca o tempo inteiro, que ele precisa ser quebrado. Quando a gente fica em déficit calórico, treinando de forma com a estratégia não assertiva para a gente, né, para o nosso corpo entende, ele entra em estado de alerta e mesmo em déficit calórico você não vai conseguir perder peso. Existe um estudo falando, né, com algumas mulheres, por sinal, que aconteceu isso, né? Que a pessoa estava em déficit calórico, porém estava treinando um treino de longa duração, né? E aí eu vou falar daqui a pouquinho também sobre o tempo do treino. Entendeu, gente? Então, tipo, a gente tem que estar muito atento à nossa alimentação. Aquela história, né, que a gente tem que ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo é real. Porque o café da manhã é a nossa melhor hora para estar se alimentando. E eu percebo que várias, inclusive eu às vezes, pulo essa alimentação, né? Que está errado. Infelizmente, eu tenho que falar isso, está errado. Por quê? Vamos lá. Como eu falei que o primeiro assunto seria alimentação, né? Para potencializar o seu treino. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu falo que antes do treino, de 30 minutos, né? No mínimo, né? 30 minutos, de 1 hora a 30 minutos, né? A gente precisa se alimentar. Porém, não é essa alimentação de 30, que seria o lanche, né? De 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, que vai dar o aporte necessário para o treino. Ontem, no treino de ontem, eu fiquei meio ruim. Quem estava lá ao vivo, quem viu depois, deve ter percebido que eu fiquei meio cansado mais do que eu fico geralmente. E foi devido à falta de alimentação. Eu me alimentei mal, bem mal, ontem. Porque eu estava na correria e tal, aquela coisa toda. Não, vai dar tempo, aquela onda, né? De vai dar tempo. E não dá tempo. Se você não tiver planejado e não fizer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, não vai dar tempo. E você vai ficar em maus lençóis. O treino foi intenso pra caramba, né? Na N viu aí quem tava fazendo. E tipo, eu tava mal alimentado. Óbvio, né? Que eu tenho um condicionamento, né? Outros fatores que eu vou falar também daqui a pouquinho, que ajudaram a segurar a bronca até o final, mas não foi fácil. Na verdade, nunca é fácil, né? Mas ontem eu tava, por estar mal alimentado, foi mais difícil para mim. Eu fiquei me insinuei fraco ontem, né? Então, a alimentação ideal, a alimentação principal, né? Posso falar assim, para que a gente se dê bem nos nossos treinos, é o café da manhã, porque a gente treina 12 horas, né? Meio-dia. Depois do café da manhã, 1 horinha antes, 40 minutos, vai fazer um lanchinho básico para dar só um suporte, mas o café da manhã é mais importante. Então, o café da manhã tem que estar muito bem alinhado, segunda, quarta e sexta. E o almoço e o lanche da tarde e o lanche pré-treino da terça e da quinta também tem que estar muito alinhado para que você tenha mais resultado. Gente,
se você pegar essa dica aí, se estiver anotando, tá ouvindo, tá gravando na cabeça, de se alimentar bem na segunda, quarta e sexta, de manhã e uma hora antes. Na terça e na quinta, almoçar bem, fazer o lanchinho da tarde, fazer o lanche pré-treino. Você vai ver que o seu resultado vai aumentar significativamente. Eu não vou precisar em percentual, não, você vai aumentar 50% porque não dá. Mas, tipo, você vai ver muito resultado. Essa semana a gente teve o desafio do açúcar, né? E para quem conseguiu aí caminhar, né, em frente, pode ter certeza que é um caminho sem volta, tá? Você começa a sentir o gosto das coisas de verdade e começa a não querer mais sentir o açucarado. O açucarado, gente, ele é bom porque, né, ele mexe com um local do nosso cérebro que traz prazer, né? Então, por trazer prazer, a gente quer, né? Tudo que traz prazer, tira dor e nos dá prazer é o que a gente deseja, é o que o corpo deseja. Além do que é o alimento principal do cérebro, a glicose. Glicose rápida. Então ele vai querer sempre isso. Então, 2 minutos para a gente bater um papo sobre alimentação, que é o primeiro fator que eu coloco como potencializador de resultados. Eu quero que Naine abra o microfone e faça uma pergunta. Se tiver, né? Claro. Naine? Naine, Eu ainda, bom dia a todas. bom Eu dia. é, trabalho a minha alimentação correta, né, regrada. Primeiro que eu tenho essa dificuldade de tomar café pela manhã, porque eu não tinha costume realmente. Eu acordava muito tarde, me acordava 10 horas, já embalava no almoço. Então não comia. Estou me acordando mais cedo depois que entrei na UAN. E aí me acordo 6 horas. Estou indo aos poucos com auxílio de Carol, Maravilha. da galera, mas ainda não consigo comer. Hoje mesmo só consegui comer um ovo com a banana e canela batido e chia. Foi a única coisa que eu consegui comer e aí eu já tô empanzinada ainda e não consigo comer mais. Então, eu não sei até onde isso está retardando o meu processo, mas eu estou tentando. Que eu acho que o importante é tentar a alimentação. A mesma coisa verduras e legumes. Eu não conseguia comer nada, nenhuma verdura, nem nada, nada mesmo. E aí eu estou tentando, estou me alimentando. Tenho isso na minha geladeira, que é muito bom ter na geladeira. Então, acredito que não é nem pergunta, é mais a minha vivência, né? Sim, é o que a gente está fazendo Mas, hoje aqui, né? mas eu tenho algumas dúvidas sobre o déficit calórico. Eu não sei o quanto o meu corpo precisa e eu não sei nem como calcular isso. Mas você falou isso aí e é uma dúvida que eu tenho há muito tempo já, de outros grupos, desde quando eu comecei a treinar, que eu nunca consegui, tipo, saber, eu tenho que consumir só 1.500 calorias por dia. Não sei nem por onde começar. Naine, maravilha sua participação, né? Quando eu falo que a gente precisa ter um café da manhã de rei, não significa a quantidade, tá? Da comida. O que você comeu é muito interessante, até porque, para quem não comia nada, é um grande avanço. Dois avanços aí que me deixou muito feliz, eu acabo fico até emocionado quando vocês começam a falar essas coisas de transformação e mudança, porque é você entrar na vida de outra pessoa através, né, de uma equipe, de uma escola e ajudar ela de alguma forma, né? Tipo, você acordava 10, está acordando 6. Você não comia nada, já comeu um ovo, uma banana, pá, uma canela, chia. Então, tipo, isso é muito gratificante para mim, né? E com certeza você vai começar a ver resultados com essa sua prática. Na verdade, você já está vendo, né?
né? Se você acordava 10, tem algum motivo, né, para você acordar 10 horas. E agora também tem outro motivo para você acordar 6 horas. Entendeu? Então, tipo, esse é o caminho. Em relação ao déficit calórico, é uma coisa que eu não falei no começo daqui do nosso bate-papo, do nosso workshop. Quem ficar até o final vai ganhar um presente, né? E nesse presente a gente vai estar, né, entregando, né, esse cálculo também. Né? Na consultoria que vocês vão ganhar, para quem vai ficar até o fim, estará ganhando também o cálculo do metabolismo no basal, né? Do quanto você gasta por dia, né? Então a gente vai estar preparando tudo com bastante carinho para que vocês comecem a entender melhor, né, o seu processo, né? É disso que eu falo, gente. Quando eu falo, muita gente fala comigo no Instagram, Facebook, enfim, WhatsApp, me parabenizando. Que legal, cara, você abriu uma escola de emagrecimento e tal. Pena que eu não posso fazer parte porque eu quero ganhar peso. A dou risada assim, tenta explicar, né? Porque, tipo, essa é a minha missão. Tirar da cabeça da pessoa que emagrecimento é perder peso. Só, né? Ontem eu tive uma experiência bem interessante. Um cara que fez boxe há 20 anos atrás. E aí dou aula para a esposa dele, ele decidiu fazer uma aula. Vou contar rapidinho esse relato aqui. E naquela empolgação, todo homem, né? Tem aquela onda de mostrar que é capaz, tá? Aquela onda toda. No primeiro round que ele fez, ficou acabado, meu cara. E aí ele expressou uma coisa que foi de dentro. Eu percebi que foi de dentro, né? Não foi da. Assim, é tanto que ele nem tocou no assunto mais. Quando ele terminou, que eu falei, então, tempo. Ele esbaforido, ele, pô, que saudade, cara. E parou de falar. Pô, aquilo ali, né, aquece, né, meu coração, porque foi genuíno aquela parada. E é isso que eu trago para vocês. Vocês vão ganhar, né, essa consultoria e vão aprender ainda mais, né, na prática, né, o que funciona, qual o caminho que deve caminhar, né, qual é a estrada que vocês estão dispostos a se meter para, de fato, ir mais rápido, né, com segurança, óbvio, para o destino que vocês desejam. Essa é a parada. Temos aqui uma aluna querida também que passou por um processo cirúrgico e eu quero que ela fale, faça uma pergunta, né? Dê um depoimentozinho. Thaís Mendes, abre o microfone. Ela tem uma rotina diferente, né? Hoje, né? Da maioria das pessoas, porque ela se submeteu a um processo para ajudar, claro, é óbvio, né? Ninguém vai ficar procurando sarna para se coçar. E de fato também vai acontecer, está acontecendo na vida dela de forma em relação a se falando de saúde, várias coisas, né? E eu queria que ela perguntasse alguma coisa sobre alimentação ou desse um depoimentozinho rápido. Inclusive hoje eu me pesei, né? E Olha aí só. consegui, tô baixando. Então você tocou num assunto interessante que as pessoas acham que a gente só quer emagrecer. E no meu caso, que com certeza, se a cirurgia foi um sucesso, eu vou ter perca de peso. E Sim. não é só isso que eu quero, que vem flacidez, vem sobra de pele, eu preciso ter massa muscular. E esse é o nosso objetivo aqui também, não é emagrecer, mas também ter reganho através da massa muscular, né? E esse sendo o meu objetivo, eu também tenho dúvidas sobre o déficit calórico, né? Para a gente comer bem, mas adquirir massa, né? Se manter saudável, se manter perdendo peso, né? Tem nessa balança, perdendo peso, ganhando massa. Então eu tenho dúvidas sobre isso. Eu também não tenho fome pela manhã, né? Eu como porque eu tenho que comer. Muitas vezes também na hora do lanche, eu vou fazer o lanche porque eu tenho que lanchar, né? Para ter um desenvolvimento saudável durante o meu dia.
Mas pela manhã, para mim, é crucial. Eu consigo tomar uma vitamina só. Ou se eu for comer uma raiz, muito pouco, com um pouco de proteína, mas muito pouco mesmo, né? No almoço eu já vou mais disposta a almoçar. Então, eu tenho que sempre que ter esse cuidado. E tenho essa dúvida sobre o déficit calórico. Maravilha. O que eu percebi, estou percebendo agora também, percebo no meu dia a dia, é que a gente se preocupa muito com o volume, né? Com a quantidade. E não é isso, né? De fato, às vezes a gente não consegue emagrecer porque a gente come pouco, né? A Carol até fez um post ontem, eu acho, anteontem, falando sobre isso. Mas a grande vilão dessa parada de comer pouco ou comer muito é que a gente não come as quantidades dos macronutrientes corretas, principalmente da proteína. A gente come muito pouca proteína, gente. Porque o carboidrato é mais gostoso, é mais e tem mais volume, entendeu? Então, tipo, a gente come muito pouca proteína. Então, a gente tem que ficar esperto com essa parada aí de volume. Mas, Thaís, para você, por ser uma imposição, uma obrigação de você se alimentar no horário, vai chegar um momento que isso vai ficar automático e isso vai ser bem positivo. No começo não é não mesmo, é bem difícil porque aí você está quantos anos fazendo da outra forma, né? Então, assim, sair essa quebra de rotina, de sair da zona de conforto, essa história que a gente vem, né, escutando e lendo tanto hoje em dia, de sair da zona de conforto, quebra de padrão, quebra de rotina, é muito difícil. Porém, é o que é legal de se fazer, é o que todos deveriam fazer. E, né, como o Joel J falou, você tem que escolher, né? Fazer o difícil agora e colher frutos depois, ou fazer tudo errado agora e colher fruto agora. Fazer o que é fácil, né? Agora, colher o fruto agora, o prazer do momento. Ou, né, sacrificar um pouquinho agora para ter um triunfo superior depois. Então é isso que a gente tem que entender. E o volume não tem muito a ver, não, tá? O ideal é que você comece. O volume é ajustado. E voltando à sua pergunta, da sua dúvida sobre déficit calórico, a gente vai ter esse cálculo aí na consultoria, né, individual, sobre metabolismo de repouso, né? Que é quanto você gasta diário. Já que você não sabe, eu achei que você sabia, né? Por causa desse processo que você fez. Mas já que você não sabe, você vai também estar sendo beneficiado com esse cálculo aí seu, para que você entenda mais ou menos como é por onde você tem que ir. E aí depois, na consultoria também eu vou dar uns caminhos, né? Eu vou guiar você para o próximo passo, para que de fato você, né, tem os benefícios da boa alimentação, do déficit calórico e, de fato, do treinamento. Naine ia perguntar? Queria falar, essa questão que você tocou na quantidade, foi bem interessante que, da minha realidade hoje, eu sempre comi muito, muita quantidade. Muito cuscuz, muito arroz, muito macarrão, feijão, tudo no Bem, o mesmo prato. carboidrato, bonito, no prato. E hoje em dia, eu reduzi o carboidrato para uma colher de arroz, ou quando eu como arroz e macarrão, um ou outro, e meu prato ele se resume mais legumes e proteína. E eu fico saciada ou da mesma forma ou até mais do que antes que eu comia. Muito arroz, muito feijão, muito macarrão. Então, foi bem legal isso aí. E aí percebi que eu estou indo no caminho certo. Com certeza. A gente tem essa ilusão, né, do prato grandão e tal. Agora, se não tiver equilibrado, né? Se não tiver equilibrado, o caminho não vai ser, né, satisfatório. A gente come. É tanto que vocês devem ter percebido em algum momento da sua vida, da vida de vocês, que a gente come um grande volume e daqui a pouco tá com fome de novo. Quando você faz um prato equilibrado, bem orientado, você vê que você tem saciedade por muito mais tempo, né? Aquele negócio da castanha, né? Castanha do Pará, castanha de caju, não sei o quê. Ah, deu fome, a nutricionista manda comer 3 castanhas. Aí tem um cara olhando assim, né? Mas ela sacia, né?
ela segura uma onda ali por um períodozinho ali, de repente até a próxima refeição, entende? Então tem que ficar esperto nisso. E quanto ao déficit calórico, eu vi que é uma curiosidade, um desejo, vai rolar na consultoria, tá? Show de bola, maravilha esse primeiro tópico. Agora a gente vai para o tópico postura. Em relação, lembre, gente, tudo que eu estou falando agora aqui é em relação a potencializar os seus resultados nos treinos, tá? E aí a gente vem com uma quebra de padrão, um script mental, acreditando que, né, cada tópico vai durar um pouquinho de minuto. Aí já vai em quase metade do meu tempo aqui e a gente não saiu do primeiro tópico. Mas eu vou adiantar aqui, tá, gente? Para não invadir o horário das coleguinhas. Vamos lá? Então, o próximo tópico é postura. Como assim, professor? Postura. Postura de uma forma geral. A postura que você senta, a postura que você treina, a postura que você se alimenta. Essa postura, ela fala diretamente. Depois, talvez, Carol até fale sobre isso um pouquinho, não sei. Dá um spoiler aqui do que ela talvez fale. Em relação ao seu comportamento, né? Como você se apresenta, né? Sua linguagem corporal. Isso aí fala muito sobre você. E isso também, gente, ajuda ou atrapalha muito o nosso resultado no treino. Como assim, professor? Ajuda ou atrapalha? Olha só. Ligado a esse tema postura, a gente tem um outro subtema chamado consciência corporal. Vamos lá, consciência corporal. Vocês que estão aqui, é uma pergunta para vocês botarem na cabeça, tá? Responderem aí para vocês. Quem está meditando, né? Quem está conseguindo fazer a meditação. Quando a gente faz a meditação, tem alguns momentos que a gente consegue sentir o nosso corpo inteiro. Desde o bumbum sentado no assento, até de fato quando o ar entra no nosso nariz e percorre pelo menos até o pescoço. E a gente sente às vezes a mão formigar um pouquinho. Várias sensações acontecem quando a gente está meditando. Isso é você tomando consciência do seu corpo no momento presente. Ok? E quando a gente treina não é diferente. Por exemplo, aqui agora eu estou sentindo, né, meus pés cruzados aqui, tá tocando aqui no pé da cadeira, as minhas pernas, meu bumbum e minhas costas aqui no assento. Mas em determinado momento, quando a gente está falando, a gente se distrai, a gente perde essa noção, essa consciência. Quando a gente treina não é diferente. Eu vou falar aqui do exercício mais comum, né, que eu vejo, que é o agachamento. E muitas vezes, muitos de nós sentimos outras partes do corpo que não é as pernas e o bumbum. Por exemplo, a região lombar. Eu sei que a região lombar é sobrecarregada no momento do agachamento, porém, não é para você ficar com desconforto na lombar agachando. E por que a gente fica com desconforto na lombar agachando? Por falta de conhecimento, falta de consciência corporal e falta de postura. Eu vou falar sobre isso também na consultoria, mas agora vou adiantar aqui, porque é o tema que potencializa os nossos resultados. Gente, a gente tem que estar ligado no momento atual e tem que ter, óbvio, né, que antes de todos os treinos eu explico, né, o que é o treino, qual o exercício que a gente vai fazer, bababá. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer momento da vida de vocês, em qualquer treino, vocês precisam perguntar, professor, é para sentir aonde? O movimento do agachamento, por exemplo, que é um clássico, a gente tende a jogar o corpo para frente para equilibrar o bumbum que vai para trás. E não deve ser dessa forma. O corpo até vai um pouco para frente, mas o corpo ele faz assim, o tronco ele não pode ficar assim. O tronco tem que ficar assim. Aqui, essa mão aqui são as pernas. Aí a outra parte vai ser ao contrário, né? Que é as pernas, né? O joelho
as pernas e os pés aqui embaixo. Então a gente tem, tipo, dois meio triângulos aí, né, para fazer. E a ideia, e geralmente, principalmente porque a gente treina com o peso do corpo e não está tendo que segurar uma barra nas costas, para talvez até coloque para vocês segurarem uma vassoura, alguma coisa, para que ajude a postura de vocês, a gente tem que ficar com a coluna mais elevada, para que de fato potencialize o efeito do agachamento nas pernas e no bumbum. E quando a gente agacha devagar e sobe rápido, é para a gente pensar, tomar consciência corporal na musculatura envolvida sendo contraída e sendo relaxada. A partir daí, a gente começa a ter um novo, né, olhar sobre o treinamento e consideravelmente nossos esforços serão retribuídos, né? Serão pagos, né? Serão ganhos de volta, né? Teremos um avanço significativo no nosso treinamento quando a gente começa a pensar na musculatura sendo contraída e sendo relaxada. O Arnold Schwarzenegger, que foi, né, Mr. Olympia, muita gente conhece ele dos filmes, ele fazia um treino de bíceps, né? Ele tinha um bíceps, ele achava que tinha um bíceps deficiente e treinava muito os bíceps. E ele treinava, tem um treino que ele fazia de bíceps só de contração e relaxamento, sem pegar peso nenhum. Ele parava a mão em cima dos pesos lá na academia e contraía e relaxava. Contraía e relaxava. E isso dava consciência para ele, para quando ele fosse pegar as cargas. Ele sabia exatamente qual a tensão que ele tinha que gerar naquela musculatura. E é isso que eu falo agora aqui nesse tema de postura e consciência corporal, que a gente precisa começar a entender, né? Quando a gente faz a elevação da perna na frente, né? Elevando a perna reta, topando lá na mão, a gente tem que pensar no nosso abdômen contraído e na nossa respiração. Muitas de vocês, quando treinam, sentem muita dor, né? Às vezes, no outro dia. Outras não sentem quase nada. Como assim, se é o mesmo treino? Entende a noção da consciência corporal que a gente precisa ter? Eu mesmo fico acabado com todos os treinos. Os treinos de braço, que eu faço sem peso, que a gente fez sem peso semana passada, o da segunda-feira eu fiquei sentindo até sexta. E foi sem peso, ué. Aí muitas que fizeram também não sentiram tanto. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa, né, entender sobre a contração muscular. Não é um balanço, né? Não é um balanço. É a contração muscular. No exercício de flexão no solo, que a gente empurra, eu vejo que algumas de vocês ajudam a subir com a força na lombar. Não é que esteja errado. Isso é o corpo respondendo à falta de força dos braços. Mas, se você quiser ter resultado no combate, no caso, a flacidez do tríceps, você precisa esquecer a lombar. É força no braço, acabou. Professor, eu não consigo levantar o corpo desse jeito. Não tem problema, uma hora você vai conseguir. Você vai construir a força com foco no tríceps. No mergulho no banco, aqui atrás, né, na cadeirinha, a gente ajuda a subir com as pernas. Não pode também. Não é que não pode. Pode porque muita gente faz. Mas isso é o corpo buscando executar 100% do movimento com outras estruturas do nosso corpo. Então a gente precisa, de fato, ter foco no que está sendo trabalhado. Qual é o trabalho do dia? Não é tríceps, parte de baixo do braço? Então vamos lembrar dele aqui e vamos botar lá. E esquece as pernas. Professor, mas só consigo fazer, o senhor pediu 15, eu só consegui fazer 10, não tem problema nenhum, é o seu melhor, como Mário Sérgio Cortella fala, né?
É o seu melhor na condição que você tem atualmente, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase, quando eu vi, achei clássica. É um mestre, né? Claro, falando Cortella. E é real para tudo que a gente faz. A gente tem que dar nosso melhor sempre, naquela condição que a gente tem. Ok? Alguém que esteja aí que não seja Taine e Thaís quer abrir o microfone e perguntar sobre o assunto? Ou vou perguntar elas duas de novo, estão com a câmera ligada. E não é para desligar a câmera, não. Não, Adélia, Andréia, Drica, Geisa, Cris, não? Então vamos lá. Naine, Bonfim, apresente-se. Tem dúvidas? Tudo ok. Tudo ok. E no treino da semana passada mesmo, que a gente fez de braço sem peso, eu também estamos juntos. Fiquei até sexta-feira, até com isso aqui, ó. Você falou, você falou. Meu Deus do céu, eu não conseguia nem abrir o chuveiro. Não, calma, Porque... calma. Menos drama. Ah, você que tem o condicionamento, falou que ficou até sexta, quem sou eu? Uma mera Não, mas mortal. chuveiro é a mão aqui, os dedos aí. Tava tremendo, tava tremendo. Cadê Gardênia? Tava tremendo tudo. Gardênia, acho que ela enveredou no rosé ontem. E aí hoje ela pingou. Como ela diz, tava tremendo tudo, não tinha nada. Mas é pancada mesmo. Inclusive, eu fiquei com mais dores, mais tensão, sem os pesos, do que quando a gente trabalhou com peso. Com o peso, eu sentia dor momentânea, quando eu conseguia levantar. Mas eu não senti tanto depois. Diferente do sem o peso. Eu acredito que a Vou minha falar sobre isso também. consciência, Daqui a pouco a gente vai a falar minha sobre consciência, volume e intensidade, eu vou falar sobre isso. isso, acho que a minha consciência estava mais focada. Também, ajuda também. É. Quando a gente tá com peso, a gente tá, né, mais focado ali para levantar aquela carga, né, aquela sobrecarga, aquela contra-resistência, né? Então a gente tem que estar ligado. E no meu caso, eu acabo me preocupando mais com o peso, em procurar levantar mais do que fazer o exercício melhor, né? Que tem isso Isso. também, A né? gente vai falar sobre isso também. Thaís? Não? Joia. Então, gente, é basicamente isso. A consciência corporal a gente precisa estar focado 100% no que está acontecendo ali, naquele momento, naquele movimento, né? Se o movimento é de empurrar, o que é que a gente vai trabalhar com empurrar? Peitoral maior e tríceps e ombro, também vai pegar o ombro, tá? Então a gente tem que estar focado nessa região. Se o movimento é de fazer a respiração lá do vácuo da diástase, a gente precisa estar focado no abdômen. Não tem negócio de, lógico, com postura, né? Postura, sugando a barriga, estufa o peito, jogar lá dentro, segurar, tá? Aquela história. Pra você ter uma ideia, o foco é tão forte nesse exercício de respirar que quando eu fiz a primeira vez, eu tava suando igual tava fazendo força. Sentindo aqui as gotas pingando. De caramba, sinistro. Por quê? Foco no que está sendo feito. Se o exercício é de perna ali, agachando, bom, passei para minha mãe agora essa semana. Ela decidiu abrir a câmera lá e deixar no ângulo que eu visse ela inteira. E eu fui ensinar ela o agachamento que a gente faz. Agachamento profundo, vai lá embaixo, tá? Porque eu vi ela fazendo meio corpo. E ela, não, meu filho, tô descendo, tá descendo nada, mãe, tô vendo daqui. Ah, mas tá, não vou ficar no meio da aula, não vou ficar reclamando. Mas quando ela deixou eu ver, disse, tá vendo que a senhora não tava descendo? Vamos fazer, como ela só tinha ido só ela nesse dia do treino, aí então deu para corrigir direitinho ela. Então vamos lá, mãe, vamos descer. Era para fazer 5 séries, fez 3 morrendo. Fazendo direitinho, descendo tudo, contraindo o abdômen, trabalhando a respiração, com postura, estufando o peito. Ela, caramba, meu filho, não sei o que, de fato a gente precisa ficar esperta, porque. Eu falei, pois é, porque faz toda a diferença no resultado a nossa execução do movimento.
Eu vejo uma galera aí, né, fazendo treino e tem dois caminhos, né? Às vezes fazendo treino com muita carga e pouca execução, né? Pouca amplitude de movimento e tal. Porque eu acredito, gente, que quando a gente treina, é como o Thaís falou, não é só para emagrecer, é também para ganhar saúde, para ganhar movimento, para ganhar força. Então o cara bota lá, sei lá, uma carga grande e faz um exercício reduzido, lá na frente ele vai ter problema de flexibilidade, não tem jeito, ele vai ficar encurtado. A gente fica encurtado se a gente não trabalha a amplitude do movimento. Aí, se não sei se vocês já perceberam por aí, tem uma galera, isso aí mais homem, né, que treina braço, e aí o cara levanta o peso e não desce o peso todo. Aí você vê um monte de cara forte na rua aí com os braços assim, dobrado, que não estica o braço. Por quê? Muita carga, pouca flexibilidade, pouca amplitude de movimento. Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Então, mais um ponto. Check, né, que foi postura e consciência corporal. Eu falei que ia falar também aqui sobre volume e intensidade, que foi o que a Anaíne falou agora, sobre que a gente sente mais dor, sente menos dor, e faz toda a diferença no nosso treino, até porque é baseado nisso que a gente trabalha também aqui, né, na One, né, dentro do novo emagrecimento. Lembrando que, era para ter falado lá no começo, mas eu vou falar agora, eu sei que vocês estão aí assistindo e outras pessoas vão ver também em algum momento. Vão ter cortes, tá, gente? Não vai ter na íntegra a workshop, mas vai ter cortes que Dona Cláudia Caroline se amarra e aí ela vai fazer isso para a galera. Gente, o emagrecimento, o conceito de emagrecer não é o meu não, tá? O conceito de emagrecimento é perder gordura, tá? Perder gordura, manter e ganhar massa magra. No futuro, gente, a gente vai precisar de massa magra, né? Todo ser humano adulto, maior de 30 anos, começa a perder massa magra todos os anos. E é isso que faz a gente chegar lá na frente e ficar dependente. A coisa pior que existe da idade avançada não é ter a idade avançada. Porque a idade avançada, o cara está estabilizado, né? Tá com sua casinha, tá com seu saláriozinho, mas está dependendo dos outros. Adianta o quê? Nada, né? Fica chato. Não que as pessoas não gostem de você, mas ninguém quer ser dependente de ninguém. A gente quer ser dependente da gente, ter saúde para levantar, para viajar, para dirigir, para tomar banho, para fazer qualquer coisa. A dependência é ruim, né? Mas seguimos com o subtema volume versus intensidade. Esse é um tema, gente, que é bem legal falar. É um tema que faz toda a diferença no treinamento, tá? E vocês precisam entender o que significa para que você consiga potencializar o resultado dos seus treinos. Esse subtema, né, volume e intensidade, ele faz parte ele é um dos princípios do treinamento esportivo, né? Então, quando a gente fala de volume e intensidade, o volume seria o número, né? A quantidade de vezes que você consegue fazer determinado movimento, e a intensidade vai ser a sobrecarga imposta para você fazer aquela quantidade de movimentos. Qualquer dúvida, vai chamando aí, tá? Então, como é que a gente consegue, né, manipular a intensidade? Com o volume, né, com o número de repetições. Para a gente aumentar ou diminuir o número de repetições, a gente vai usar sobrecarga. Sobrecarga externa, né, que são pesos,
ou sobrecarga nossa, que é o nosso peso, né? Peso corporal. E aí, com o peso corporal, a gente varia, ou com peso também externo, a gente consegue variar a intensidade de que forma? Amplitude de movimento. Por isso que eu falo, gente, desce até o final, estica o braço, blá, respira, vai, sobe, desce, entendeu? É por isso que eu fico enchendo o saco. Porque amplitude de movimento faz com que você não fique encurtada, com o braço dobrado, né? Consiga pegar uma coisa no chão sem ter que dobrar o joelho, né? Aquele alongamento que a gente faz de topar no pé, que muita gente não consegue, porque é encurtado na parte posterior. E a gente encurta por alguns motivos, né? Mas o exercício também é um agente encurtador. Porque a gente precisa contrair a musculatura para ter evolução. Então, amplitude de movimento é uma variável da intensidade. Velocidade de execução também é outra variável da intensidade. Ah, professor, mas eu vejo que você está fazendo devagar por causa da carga. Vamos ver se para não ficar dúvida, tá? A velocidade do movimento, gente, não tem que estar explicitamente visível. Por exemplo, vou fazer aqui para vocês verem aqui um exemplo prático. Se eu estou fazendo uma flexão de cotovelo, aqui está rápido, certo? Se eu botar uma carga aqui na minha mão segurando para baixo, na minha cabeça, eu vou fazer na mesma velocidade. Porém, como eu estou com a carga aqui, sei lá, 10 quilos em cada mão, eu não vou conseguir fazer com essa velocidade assim. Eu vou fazer mais lento. Porém, na minha cabeça, está nessa velocidade. Então, esse recrutamento de fibra muscular vai acontecer porque eu estou imprimindo velocidade no treino. E é tanto que eu falo, agacha devagar e sobe rápido. Porque a gente ganha mais no freio do movimento do que na contração. Então a gente precisa subir, no caso o braço, em 1, né? 1 e descer em 2. 1, 2, 1, 1, 2, ou até em 3. 1, ó, quase derrubo tudo aqui agora. 1, 1, 2, 3. 1, entendeu? Isso, na verdade, tudo que eu estou falando aqui é para potencializar os nossos resultados. Mas esse movimento no treino faz toda a diferença na qualidade física que você busca, que a gente busca diariamente com os nossos treinos. Contração rápida e freio devagar faz toda a diferença no nosso treinamento. Lógico, isso alinhado com os outros tópicos, né, que eu trouxe, né, que é postura, consciência corporal e alimentação, vai fazer toda a diferença. E aí o que acontece? A gente varia o treino e a estratégia semanal para que o nosso corpo não encontre eu falei antes aqui, homeostase, o equilíbrio. Nosso corpo não pode ficar equilibrado. Quando nosso corpo está equilibrado, ele não vai para lugar nenhum. Ele nem emagrece e nem engorda. Às vezes até engorda, né? Mas ele não procura, o corpo só vai transformar para algum lugar quando ele encontra desequilíbrio. Quando a gente engorda é porque a gente desequilibra o nosso déficit calórico para cima, né? E aí a gente ingere muito mais do que a gente gasta e vai armazenar. E ao contrário, a mesma coisa, para a gente perder massa gorda, né? Percentual de gordura, e manter a massa magra e até ganhar, a gente tem que fazer o inverso. Mas você tem que perceber uma coisa também no processo de emagrecimento. Essa parada de perder peso é o que a gente deseja.
Mas a gente não pode ficar nesse foco. Porque se você perde massa gorda, que tem um volume muito maior, e mantém e ganha um pouco de massa magra, que tem um volume muito menor, às vezes a balança não sai do canto. E aí dá uma neurosezinha na gente. A gente fica meio, né? Tipo, caramba, não tô indo para lugar nenhum. Tá indo. Só que não tem que ser focado no peso da balança, que tem que estar no seu olhar. Tem que estar na roupa, na foto, em você se sentir bem, no seu sono. Entendeu? Eu sei que a balança é um fator determinante, mas a gente não pode estar com foco na balança, tá? Porque outras variáveis vão estar acontecendo positivas e você precisa dar crédito a essas variáveis para que você se sinta bem e continue melhorando. Então, semana força é uma das coisas que a gente precisa entender. Eu sei que vocês seguem, né, o que eu digo aqui sobre os treinos, mas eu preciso que vocês entendam o que é que eu faço aqui, né? Então, vocês precisam entender que tem semanas mais fortes, né? Com peso, tá? Aquela história toda, onde a gente acaba fazendo menos repetições por causa da carga, né? E a gente mexe com um tipo de fibra diferente. E acaba que a gente tem menos microlesões. Por isso que às vezes, Naine, a gente sente menos dor no treino com carga. Com a carga extra, né? No caso, os pezinhos e tal. Quando o treino é de volume, que o número é mais alto, a gente tem mais lesão muscular. Então a dor é maior, geralmente. Isso estou falando, tá, gente, para indivíduos que estão começando, né? Quando o indivíduo está mais para frente, mais treinado, a tendência é que as dores sejam bem parecidas, tá? Mas o estímulo é diferente. E a capacidade física treinada também, tá? Capacidade física que eu estou falando é sobre o anaeróbio, né? Que é o treino na ausência do oxigênio, que é o treino com peso, e o aeróbio que a gente faz, que é mais misto, na verdade, né? Que a gente treina força e treina o cardio junto, né? Que aí nos dá um nível de condicionamento bem superior, bem elevado. Ok? Então, volume e intensidade é a chave para que a gente consiga aí, de fato, o resultado desejado. Ok? O que mais que a gente vai falar hoje aqui? Beber uma água que agora a boca secou. E, gente, eu dei 5 minutos para vocês chegarem e o, o staff aqui já está mostrando o relógio. Aí. Tá na hora. Gente, tem mais um tema? Deixa eu ver se tem mais um tema. Na prática. Não, era esse mesmo. Na verdade, eu ia falar sobre o próximo tema. Eu ia juntar esses 3 temas que eu falei, que esses 3 subtemas, né? Que é, de fato, que eu falei também, na verdade, né? Sobre a consciência corporal, que é a concentração no treino, né? A concentração no treino, a concentração, né, no que se está fazendo. E quando eu falo de concentração no treino, ela tem que estar vindo alinhada durante o dia inteiro, tá? Ela tem que estar alinhada o dia inteiro. Você tem que estar concentrada no seu dia, você não pode estar disperso. Concentrado na alimentação, concentrado na respiração, concentrado quando você se senta na cadeira do trabalho ou em algum lugar. Trazer você para a consciência do atual, presente aqui, o tempo todo. E no treino não seria diferente. Ok? Então, o tempo passou mais rápido do que eu gostaria que passasse. Vocês que estão aqui
Muito obrigado. Eu vou deixar aqui um, uma senha. Uma senha para o final da live, ou daqui do workshop, né? Que é... Não, vou deixar agora uma senha para elas falarem no final. O que é que você está reclamando aí? É o AN 28/8/2021. Tá travando um pouco aqui para mim. O AN 28/8/2021. Anotou? No final, a gente vai perguntar aí para quem está ligadinha com a gente para que a gente siga com o nosso projeto. Joia? Gente, eu vou passar a bola para a querida Cláudia Caroline, a mentora aí que vem trazendo aí muitas coisas, né, muitos assuntos para vocês melhorarem também em outros aspectos, né? No treino também, mas em outros aspectos, outros pontos da vida de vocês. Então, recebam ela aí bem e joguem duro aí nas perguntas. Ela tem muita coisa aí para dividir com vocês. Joia? Bom dia a todos e mais tarde eu volto para a gente finalizar nosso workshop Você Mais Maravilhosa. Um beijão do tio Tássio, até mais tarde. Manda uma mensaginha pra ela. Bom dia, meninas! Vamos dar 3 minutinhos. Quem quer ir no banheiro? Quem quer beber água? Alguém quer um intervalo? Ou eu posso continuar? Todo mundo quer, né? Não quer, não? Vamos lá. 3 minutinhos, 9h05 eu começo, que é o tempo que eu vou passar o slide aqui, botar pra vocês. É o tempo que vocês bebem uma água, vão no banheiro, pra gente começar, tá? Vou dar só 3 minutinhos, que eu vou encerrar esse vídeo.